Quero cumprimentar a todos com a paz do Senhor. Sou Cristina Mello. Estarei comentando a lição de número 1 do segundo trimestre de 2021, com o título E deu dons aos homens. Neste segundo trimestre de 2021, as nossas lições bíblicas têm o tema Dons espirituais e ministeriais, servindo a Deus e aos homens com poder extraordinário. O comentarista da nossa lição é o pastor Elinaldo Renovato. Esse tema ele já foi proposto em 2014 e no vídeo anterior eu explico, eu comento por que estamos voltando a ele. Então vamos à nossa lição? O texto áureo diz assim: pelo que diz, subindo ao alto, levou cativo o cativeiro e deu dons aos homens. Efésios capítulo 4, versículo 8. A verdade prática diz assim: os dons são dádivas divinas para a igreja cumprir sua missão até que o noivo venha buscar. Durante esta semana são propostos aqui 6 textos diferentes para vocês estarem aí estudando e se preparando para esta lição. De segunda a sábado tem uma leitura, uma meditação diária para cada dia. A nossa leitura bíblica em classe estão em 2 textos. O primeiro, Romanos capítulo 12, versículos do 3 ao 8. 1 Coríntios capítulo 12, versículos do 4 ao 7. Então vamos aqui já dando início, para esse vídeo não ficar muito longo, dando início aqui à nossa lição e vamos começar trazendo uma definição aqui para dons. No dicionário Wycliffe vemos algumas definições de dons. Do hebraico significa dádivas, presentes. E o autor ainda também traz uma definição aqui na nossa lição, retirada da Bíblia de Estudo Pentecostal, que diz assim: dom são manifestações sobrenaturais concedidas da parte do Espírito Santo e que operam através dos crentes para o seu bem comum. Isso mesmo. Os dons manifestados no meio da igreja é para o bem comum do povo ali reunido, para o membro de Cristo. Todos os dons são para o bem comum da igreja. É por isso que Paulo, quando vai tratar aqui aos Efésios, ele diz que Jesus, subindo ao alto, levou cativo o cativeiro e deu dons aos homens. A morte e a ressurreição de Jesus é que trouxe para nós, e a sua ascensão, que trouxe para nós esse presente para ser concedido à igreja. E quem concede esses dons é o Espírito Santo, de acordo com a sua vontade, que é o que veremos nos textos a seguir. Em 1 Coríntios capítulo 12, versículo 7, diz assim: mas a manifestação do Espírito é dado a cada um para o que for útil. Todo dom distribuído na igreja é para utilidade. Ninguém tem a posse desses dons. Eles são para ser usados no meio do povo de Deus, conforme a necessidade, de acordo com a vontade do Espírito. Aí no versículo 11 diz assim: mas um só é o mesmo Espírito que opera todas essas coisas. Então, quem opera através dos dons é o Espírito Santo, repartindo particularmente a cada um como quer. Já no Antigo Testamento havia uma manifestação dos dons. O autor aqui ele fala que havia vislumbres dos dons divinos concedidos a pessoas peculiares como reis, sacerdotes, profetas e outros. O que significa esta palavra vislumbre? No dicionário de língua portuguesa, a palavra vislumbre tem o significado de luz fraca, visão incompleta, imprecisa, compreensão
parcial. Embora há relatos de manifestações espirituais no Antigo Testamento, não tinha uma preocupação das pessoas de tratar, de falar disso. Não é registrado também nas Escrituras como dons. Eram manifestações. Eram, com todos os israelitas, todo o povo do Antigo Testamento? Não, alguns. O autor aqui traz sacerdotes, reis, profetas. Vemos mulheres como Miriam, a palavra de Deus diz que ela era profetisa. Nós vemos o rei Salomão com o dom de sabedoria que foi concedido por Deus. E anterior à lei, nós sabemos que Enoque profetizou, inclusive uma profecia sobre o Messias, que Judas retrata na sua epístola, Judas 14. Esdras e Neemias, também vemos manifestações ali espirituais vinda deles. Esdra era um escriba, ele era mestre, falava a palavra de Deus, ensinava, e também o Neemias. José e Daniel, vemos manifestações espirituais na vida desses dois homens. Eles interpretavam os sonhos dos reis e sonhos que os levaram a trazer grandes ensinos para nós. E também os vários profetas que exerceram um autêntico ministério profético. Inclusive também com curas e milagres, que nós vemos bastante no Antigo Testamento. Quando iniciamos aqui no Novo Testamento, Lucas, no capítulo 1 e 2, ele trata de uma unção que repousava sobre 2 sacerdotes no templo, também já ainda na Antiga Aliança, Zacarias e Simeão, e também 2 mulheres, Isabel e Maria, que foram ungidas milagrosamente para darem à luz a 2 grandes homens. Isabel foi mãe de João Batista, o precursor do Messias, e este já era cheio do Espírito Santo desde o ventre da mãe, conforme a palavra, e também Maria, que deu à luz ao Salvador. No Novo Testamento, quando vemos a referência à palavra dom nos textos, vem do grego carisma, que significa dom pela graça, conforme 1 Coríntios, capítulo 12, versículos 4, 8 a 11. Carisma, ele vem de caris, que significa graça. E é isso mesmo que os dons, eles são graça de Deus. Não é por merecimento, assim como também não é a salvação por merecimento, não é? Quando vamos falar desse termo, carisma, dom, no singular, carismata, pronúncia, eu estou falando aqui o nosso português, creio que no grego tem outra maneira de pronunciar. Dons, quando trata de dons espirituais, usam esta palavra ali no grego. E iniciando, ainda falando de dom, o batismo no Espírito Santo é um dom, conforme Atos 2:38, quando eles iam se referir ao recebimento, eles tratavam do termo como dom do Espírito Santo. E também os dons espirituais, que são dádivas. É uma dádiva ou presente da graça, na medida que não é concedido por merecimento. As dádivas divinas devem nos levar a ser compromissados, reverentes, cuidadosos e usá-los com sabedoria. Quando Paulo vai tratar ali, na carta de 1 Coríntios, ele já inicia seu texto lá em Coríntios 12:1, dizendo a eles: não sejais ignorantes, se referindo aos dons. Então, ele traz ali um ensino, ali são apresentados 9 dons, para tratar diretamente do problema daquela igreja, daqueles irmãos.
Outra coisa importante quando falamos de dons, que não se trata de meros dons naturais que tenham sido aperfeiçoado ou melhorado pelo Espírito Santo como um talento ou um dom natural que uma pessoa tem. Mas os dons descritos na palavra de Deus são manifestações espirituais, manifestações do Espírito Santo na vida dos crentes, na igreja. E é de acordo com o que o Espírito Santo quer, onde ele quer, quando ele quer. Não é por merecimento e não são atestados pessoais de santidade. É uma dádiva, é graça, não é? Concedido por Deus aos salvos em Cristo através do Espírito Santo. No subtópico 2, vamos tratar aqui dos dons no Novo Testamento, e o autor ele já deixa aqui bem claro que todos os crentes, eles têm acesso a Deus através de Cristo Jesus, e por isso todos podem receber os dons do Espírito Santo. Ele é para a igreja. Sabemos que são concedidos pelo Espírito Santo conforme Ele quer, mas isso não impede que eu e você peçamos os dons a Ele, não é? Didaticamente, o autor da nossa lição, ele dividiu o assunto para melhor estudo em 3 categorias principais: dons de serviços, que estão registrados em Romanos 12, de 6 a 8, dons espirituais, que estão registrados em 1 Coríntios 12, de 8 a 10 e 28 a 30, dons ministeriais, Efésios capítulo 4, versículo 11. Nós vamos falar um pouquinho de cada uma destas categorias separadamente aqui no tópico 2, e não é o objetivo dessa lição tratar cada dom separadamente, porque teremos lições que vão falar especificamente sobre ele. E talvez aí na sua escola dominical, quando você estiver estudando, o seu professor com um tempo maior, ele poderá estar falando separadamente de cada um. Para nosso estudo, eu vou deixar na descrição do vídeo alguma coisa sobre cada um deles, para você pesquisar aí na sua casa com todos os versículos. Amém? Então, no subtópico 2, no tópico 2, nós vamos falar dos dons de serviço, dons espirituais e ministeriais, que foi essas categorias, essas 3 categorias que o autor ele dividiu para que a gente tivesse uma ideia do que trata cada um deles. Veja que Paulo, quando ele fala dos dons nas suas cartas, ele não tem uma intenção de fazer uma descrição de todos eles. Veja que os dons eles estão divididos em três cartas diferentes. Está na carta de Efésios, a carta aos Romanos e a primeira carta aos Coríntios. Todas trazendo orientações quanto ao uso e finalidade. Por quê? Porque era um problema naquela igreja. Todas as vezes que Paulo escrevia para um povo, ele estava tentando trazer ali algum ensino, corrigindo algum erro, trazendo ali algum ensino para que eles se aperfeiçoassem e melhorassem. Assim como nós que estamos estudando hoje esse tema tão maravilhoso, que é uma continuação do que vimos no primeiro trimestre de 2021. Então vamos aqui para o primeiro subtópico do tópico 2, dons relacionados ao serviço cristão. Então, o apóstolo Paulo, na carta ali aos Romanos, ele vem tratar desses dons relacionados ao serviço cristão. Romanos 12, dos versículos, só lembrando aqui, dos versículos 6 a 8, 3 versículos, não é? Que ele separa ali e ele cita eles. E como membros do corpo de Cristo, isso é importante.
todas as vezes que Paulo foi falar nessas 3 cartas, ele fala da igreja como um membro do corpo de Cristo. Quando vocês estiverem lendo as sugestões da leitura diária, vocês vão entender bem esta questão de membros. Membros do corpo de Cristo. Assim que uma pessoa se converte, o Espírito Santo a coloca ou mergulha, né? É um tipo de batismo no corpo de Cristo. Você começa a fazer parte da igreja. E estes dons, eles trazem aqui para nós que somos dependentes, primeiro de Cristo. Para a salvação, nós precisamos estar ligados à videira. Jesus mesmo disse: sem mim nada podeis fazer. Nós somos dependentes de Cristo. E também somos dependentes um do outro, como membros do corpo de Cristo. Se imaginarmos um corpo humano, um órgão depende do outro, uma parte depende da outra. E os dons, eles são para que estas partes, elas tenham uma unidade em Cristo, que elas se aperfeiçoem de acordo com a vontade de Deus e que elas cresçam de maneira saudável no corpo de Cristo. E aqui o autor diz assim, lembrando a igreja aqui de Romanos, Paulo lembrando eles de que o membro do corpo de Cristo não pode se achar autossuficiente. Nós somos dependentes uns dos outros. Por isso que é importante a comunhão no meio da igreja. Assim como um membro do corpo humano depende do outro para exercer a sua função, na igreja necessitamos um dos outros para o fortalecimento da nossa vida espiritual e comunhão com Cristo. E aqui Paulo vem apresentar esses dons, não é? Esses dons aqui em Romanos. Ele diz assim, ó, porque assim, como Romanos 12, versículo 4, vou iniciar no 4. Porque assim, como em um corpo temos muitos membros, e nem todos os membros têm a mesma operação, não é assim? Cada membro do corpo ele tem uma operação, um jeito, ou uma função, não é? Assim, nós que somos muitos, a igreja de Cristo é grande, e quando eu falo de igreja, eu não estou falando de denominação, eu estou falando da igreja universal, a igreja grande de Cristo, o corpo de Cristo na terra. Não é igreja universal placa, é igreja universal corpo de Cristo. Ela é grande na terra, nós somos um só corpo em Cristo. Você precisa estar unido aos membros que estão ao seu redor, do corpo de Cristo, os irmãos, e também às outras, né, as outras denominações que ensinam a sã doutrina, que também são corpo de Cristo. Aí ele diz assim, mas individualmente somos membros uns dos outros, de modo que, tendo diferentes dons, segundo a graça que nos é dada, se é profecia, seja ela na medida da fé. Se é ministério, seja em ministrar. Se é ensinar, haja dedicação ao ensino. Ou o que exorta, use esse dom em exortar. O que reparte, faça-o com liberalidade. O que preside, com cuidado. O que exercita misericórdia, com alegria. E aqui em cada um desses serviços, porque os dons relacionados em Romanos são dons de serviço, Paulo mostra que cada um, qual é o papel que cada um tem que exercer nesse dom. Ele está trazendo um ensino. Se você for pesquisar aí nos textos correlatos em relação a profecias, ministérios, o ensino, você vai perceber que tem todo um contexto em tudo isso que Paulo falou. O que ele fala aqui, ele repete em outras cartas, tratando desses mesmos dons. Quando Paulo fala a Timóteo ali sobre ensinar, ele fala que é nas escrituras que ele tem que buscar, não é? É nas escrituras que Timóteo tem que buscar. Então, um texto completa o outro.
Tem mais textos na Bíblia que fala de profecias, tem mais textos na Bíblia que fala sobre o repartir, a misericórdia, o exercer misericórdia, e tudo isso aqui completa os dons de serviço. Olha o que o autor diz aqui, ó. O autor, ele resume esses dons de serviço assim: o ministério é um ofício diaconal, a exortação, encorajamento, repartir, presidir e exercer misericórdia também são serviços em prol da igreja. Note que esses dons, diz o autor, estão relacionados com uma ação em prol do outro, do próximo. Portanto, se você tem um dom, deve usá-lo em benefício da Igreja de Cristo na terra. Todos os dons listados em Romanos, ele é para a igreja e para servir a igreja, como os demais dons, mas esses daqui sempre relacionados com o próximo, com quem está junto com você. Amém? A segunda categoria, conhecendo os dons espirituais. Romanos, capítulo 12, versículo 1. Paulo diz assim: acerca dos dons espirituais, não quero, irmãos, que sejais ignorantes. No versículo 4 ele diz: ora, há diversidades de dons, mas o Espírito é o mesmo. Aí no versículo 7, mas a manifestação do Espírito são manifestações do Espírito. Amém? Os dons espirituais, eles vêm sempre de acordo com a vontade do Espírito. Não é porque uma pessoa ela é usada num dom que ela acha que ela pode fazê-lo em qualquer lugar na hora que ela quiser. Tem um costume muito errado no meio cristão das pessoas procurarem o profeta, não é? Para receber ali uma profecia. Mas você não está certo quando você faz isso. Por quê? Porque se Deus quiser que o profeta fale com você, o Espírito Santo vai levá-lo até você. Não busque os profetas, não precisa buscar, porque Deus mesmo, ele vai se encarregar, o Espírito Santo mesmo vai se encarregar de levá-lo a você, se precisar, se houver uma necessidade. Porque nós temos também a palavra de Deus, nós temos também o Espírito Santo em nós. E aqui, ó, é dado a cada um o que for útil, porque a um pelo Espírito é dada a palavra da sabedoria, a outro pelo mesmo Espírito a palavra da ciência, e a outro pelo mesmo Espírito a fé, e a outro pelo mesmo Espírito os dons de curar, e a outro operação de maravilhas, e a outro a profecia, e a outro o dom de discernir os espíritos, e a outro a variedade de línguas, e a outro a interpretação de línguas. Mas um só é o mesmo Espírito que opera todas essas coisas, repartindo particularmente a cada um como quer. Aqui na lição, o autor diz assim: apesar das manifestações sobrenaturais pertencerem ao mundo espiritual, isto é, a uma categoria particular das experiências religiosas do crente, o apóstolo Paulo desejava que as igrejas, em especial a de Corinto, conhecesse algumas considerações espirituais sobre os dons concedidos à igreja, os dons espirituais. E nós vamos ver aqui no tópico 3 porque a preocupação de Paulo com esses irmãos. Era uma igreja muito problemática. Embora tivessem muitos dons, todos conforme 1 Coríntios 1,7, eles tinham problemas entre eles e também no uso de dons. E depois no subtópico 3 nós vamos tratar dos dons ministeriais. A epístola de Paulo traz uma classificação
desses dons ministeriais na carta aos Efésios. Veja aí, os dons de serviço na carta aos Romanos, os dons espirituais na carta de 1 Coríntios e os dons ministeriais na carta aos Efésios, que é o que nós vamos falar agora. Acerca dos dons ministeriais, Paulo traz uma classificação destes dons na carta aos Efésios. E o que são ministros? Os ministros são líderes espirituais, dotados de dons que Cristo deu à igreja. Paulo diz que após a sua morte e ressurreição, quando ascendeu aos céus, ele deu dons aos homens. Cristo deu dons aos homens. Lá no versículo 11 da carta aos Efésios, capítulo 4, diz assim: E ele mesmo deu uns para apóstolos, outros para profetas, e outros para evangelistas, e outros para pastores e doutores. Aí no versículo 12 fala a finalidade desses homens terem sido dotados por estes dons, querendo o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo. E no versículo 13 fala até quando vai isso, até quando há necessidade desse aperfeiçoamento. Versículo 13: Até que todos cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, a varão perfeito, à medida da estatura completa de Cristo, para que não sejamos mais meninos inconstantes, levados em roda por todo vento de doutrina, pelo engano dos homens, que com astúcia enganam fraudulosamente. Então, aqui, edificando o corpo de Cristo, trazendo edificação, porque a pessoa que se converte, ela precisa ser ensinada. Esses meninos inconstantes aqui, está falando do crente que não tem conhecimento, que qualquer doutrina nova, qualquer heresia, ele pode acabar sendo sucumbido porque não tem aquele conhecimento necessário. Então, estes homens, esses ministros, eles têm responsabilidade com esses salvos em Cristo, que chega ao corpo de Cristo. E depois nós vemos 1 Pedro capítulo 5, versículo 2, trazendo a grande responsabilidade desses ministros. Olha o que diz: apacentai o rebanho de Deus que está entre vós, tendo cuidado dele, não por força, mas voluntariamente, nem por torpe ganância, mas de ânimo pronto, nem como tendo domínio sobre a herança de Deus, mas servindo de exemplo ao rebanho. Então, Pedro aqui também trazendo aqui mais algumas informações sobre esses ministros que têm esses dons ministeriais que Cristo deu, né? Que Cristo deu a eles. No tópico de número 3, nós vamos falar da igreja de Corinto. O título é Corinto, uma igreja problemática na administração dos dons espirituais. É importante que você leia aí 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 1 ao 11. Como dissemos anteriormente, Corinto era uma igreja com todos os dons. 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 7. Mas eram carnais, imaturos, orgulhosos, arrogantes, se sentiam superiores aos outros, eles promoviam muitas dissensões, muitas divisões, e é por isso que Paulo traz um ensino para a igreja de Corinto a respeito do uso dos dons, porque eles também tinham problemas no momento que cultuavam a Deus, nas manifestações espirituais. E ali Paulo traz um ensino e apresenta esses dons. E é importante aqui também, não está na lição, mas eu quero acrescentar que todo sentimento carnal, quando fala aqui que eles eram carnais e imaturos, nos nossos dias pode acontecer também. Uma pessoa que não tem ainda se desenvolvido
né, o caráter cristão, a santificação, ele pode ter problema também em relação à questão dos dons, não é? O primeiro erro que pode acontecer, que pode atrapalhar o crescimento da igreja, é o orgulho. A pessoa que se orgulha das habilidades dadas por Deus no serviço cristão. Ninguém é superior ao outro, pois os dons da graça são dádivas concedidas por Deus, não são posses, é uma concessão para fim proveitoso. A palavra de Deus diz para que for útil e de acordo com a vontade do Espírito Santo. E estes são manifestados por Ele, né? Quando Ele quer, na hora que Ele quer, onde Ele quer. Todo dom vem de Deus e é única e exclusivamente para a sua glória. Um outro erro também que o novo convertido, a pessoa que ainda não tem conhecimento em relação ao dom, é achar que não tem nada a oferecer na igreja. Como membro do corpo de Cristo, todos nós temos uma utilidade. Cada membro tem a sua utilidade. Na igreja de Cristo, você tem uma utilidade específica. Paulo diz que os membros do corpo que parecem mais fracos são tão necessários quanto os demais, conforme 1 Coríntios 12, 22. Então, seja através do uso de dons espirituais e ministeriais, ou através de algum dom natural, que não é um dom espiritual, é um dom natural, você e eu somos úteis e importantes na igreja de Cristo. Entenda, aquele que deu a vida à igreja sabe sua utilidade e importância. Aqui na nossa lição, o autor diz assim: precisamos resgatar a noção de serviço que Jesus Cristo ensinou nos evangelhos, pois todos os dons vêm diretamente de Deus para melhor servirmos a igreja de Cristo. No subtópico 2 vai falar sobre a diversidade. Então, quando Paulo trata ali com eles, Paulo fala que há uma diversidade de dons, 1 Coríntios 12, 4, e ele fala também que todos são concedidos pelo Espírito Santo, 1 Coríntios 12, 11, e ele fala também que nenhum dom é para proveito e deleite próprio, mas para ser útil na obra de Deus, 1 Coríntios 12, 7. Eles são descritos como manifestação do Espírito, dada a cada um para o que for útil. Diz assim na palavra, mas a manifestação do Espírito é dada a cada um para o que for útil. Então, a Igreja de Cristo, mais do que nunca, precisa buscar, desejar, pedir incessantemente os dons espirituais. Há vários deles. Nós podemos receber dons sem pedir? Sim. O Espírito Santo, ele é soberano, ele pode dar para você um dom que você nem mesmo pediu, né? Isso pode acontecer. Mas também nós podemos receber se pedirmos? Sim, porque Paulo ensina que devemos buscá-lo com zelo. E ele ainda diz os melhores dons, em 1 Coríntios 12, 31. E aí você pergunta, quais são os melhores dons? Os melhores dons são aqueles que traz edificação para o corpo de Cristo, aperfeiçoamento da igreja e que vise a expansão do reino de Deus sobre a terra. Então, nós devemos pedir. No subtópico 3 vai falar sobre a autossuficiência e humildade. Os dons espirituais são concedidos aos crentes pela graça de Deus e não por méritos pessoais. Isso é muito importante. Não é porque nós somos bons, porque nós somos melhores que outros, mas é por graça. O Senhor, quando a palavra de Deus diz que é Deus, o Espírito Santo insere o salvo no corpo de Cristo e Deus o coloca aonde Deus quer. Então, é de acordo com a vontade dele, é graça, é soberania divina, não é? Não podemos orgulhar-nos e portarmos de modo arrogante e autoritário no exercício dos dons, mas com humildade e temor a Deus. Não use o dom que Deus lhe deu com orgulho, visando a exaltação pessoal. Isto é pecado, isso aqui é o autor dizendo, um pecado contra o Senhor e contra a igreja. Use-o com um coração sincero e transbordante de amor pelo
próximo. É assim que deve acontecer as manifestações espirituais dentro da igreja. Eu trouxe aqui uma conclusão que diz que nos leva a pensar, olhar para nós mesmos e buscar os dons, né? Que o nosso primeiro pensamento no dia, ao orarmos, seja pedindo ao Senhor os dons para ajudar na igreja, para fazer o nosso trabalho cristão. E o último da noite também seja orando, querendo servir melhor a igreja de Cristo e buscando uma melhor comunhão com o nosso Deus. A palavra de Deus diz em Lucas capítulo 11, versículo 10, porque qualquer que pede, recebe, e quem busca, acha, e a quem bate, abrir-se-lhe-á. E olha o que diz o versículo 13, dando uma continuidade. Pois se vós, sendo maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais dará o Pai Celestial, o Espírito Santo, àqueles que lhe os pedirem? Então, o Senhor, Ele dá dons, Ele pode dar dons para mim e para você. Então, que esse trimestre traga para nós esta vontade de servir a Deus melhor e buscar ao nosso Deus. Nós estamos em campanha. A CPAD e a CGADB se uniram, por isso que nós vamos estudar esse tema, porque estamos em campanha. E a campanha é que a promessa é para nós, para vós e para vossos filhos, não é? A promessa diz respeito a vós e a vossos filhos e filhas, melhor dizendo. Amém? Então é isso que eu tinha para falar. Deus abençoe você, Deus abençoe sua casa e a escola dominical a qual você pertence. Amém? Deus abençoe a todos.